Quais são os fatores de risco do suicídio, né? O que leva uma pessoa... O pessoal não está conseguindo acessar, né? As tensões, quando a pessoa se sente um fardo pesado para a família. Eu já ouvi alguém dizer assim, essa família não me quer, essa família me despreza e eu não tenho mais prazer, então eu vou tirar minha vida. Momentos de fraqueza, que é o caso do meu colega aí. Doença, eu conheço alguns que foram diagnosticados com câncer. Contei na aula passada, um empresário aqui foi diagnosticado com AIDS, o outro com câncer, e pessoas de muita posse tiraram a vida. Pessoas assim, acima de qualquer suspeita, pararam numa via aqui na cidade, um carro importado, um carro de R$500 mil, e se mataram. Porque ficaram sabendo que estavam com uma doença, agora você tem os dias contados. As obsessões, né? Então, tudo isso é fator de risco. E os métodos mais utilizados, né? O Diário Digital, ele fala que as tentativas de suicídio, há uma real intenção de morte, e habitualmente são usados os meios mais letais, por exemplo, o enforcamento. Esse é o principal, né? A pessoa, ela programa, projeta uma maneira de se matar, e o enforcamento é o mais... fio de ferro, fio elétrico, corda, e a pessoa usa até com meia. E a intoxicação é a mais voluntária, né? Por exemplo, esse policial federal que eu conheci, ele tirou a sua vida com chumbinho, né? Veneno de rato. Então, é complicado, porque, de alguma forma, a pessoa vai querer se matar. De alguma maneira, ele vai usar algum método para poder fazer isso. Deixa eu ver aqui. Pessoal, fecha o áudio aí. Fecha o áudio aí, para nós não temos problema com barulhos aí, ok? Então, qual é o impacto do suicídio? Quais são os impactos do suicídio e o que leva a pessoa a esse ato, esse act out, né? Período de luto normal ou patológico. Me lembro de uma mãe que foi minha ovelha na Igreja Batista. Morreu um menino de 15 anos, era o filho do coração dela, era a paixão dela. E a mulher tentou suicídio. Falou, eu tenho vontade de tomar veneno à noite, pastor, e morrer, porque ela não conseguiu gerenciar aquele momento de luto. Fatores que influenciam no suicídio de familiares, a idade do falecido, o tipo de relação estabelecida, o tempo passado desde o episódio, a exposição ao corpo da vítima, antecipação do suicídio, participação de grupos de suporte e o tipo de suporte recebido após o ocorrido. Então, o impacto do suicídio é psíquico, e tem pessoas que não gerenciam, eles não conseguem digerir aquele momento, não conseguem entender que é o momento da vida daquela pessoa e assim por diante. E o impacto do suicídio, o desamparo que ocorre na família após de um de seus membros tirar a própria vida, é muito grande. Eu conheço uma família que o pai se matou na frente dos filhos, tudo pequenininho, hoje eles são casados, são avós, já isso ficou marcado na mente deles. E 2 irmãos, né, 2 rapazes dessa família também tentaram suicídio. Então, viram o pai se matar na frente deles, assim, pequenininho, foi uma luta, foram minhas ovelhas também, eu tive que intervir ali, foi terrível, teve momentos terríveis, um deles se cortou os pulsos, e tive que ir lá, o que está acontecendo? Meu pai se matou, também vão me matar, que minha vida está assim, então, virou alcoólatra, o outro virou alcoólatra também, aí o outro jogou foi com a moto, jogou a moto no poste, rachou a cabeça e se morreu. Então, assim, uma família com tendência suicida muito forte. Então, quando os membros da própria família tiram a vida, aí começa. Alguns familiares são tomados por uma sensação de que nada mais vale a pena, principalmente quando são bem próximos ao morto. Então, a morte por suicídio é a mais difícil de ser aceita, gente. E tanto que não é rara a fala dos familiares
conter elementos de dúvida sobre se houve realmente suicídio, né? Então, eu conheço vários casos de famílias que as pessoas tiveram essa experiência ruim de membros da sua família tirarem a vida e acabaram também por cometer. Aí, essa tendência na família cresceu também. E alguns atentaram mesmo contra a vida e assim por diante. Muito bem. Lidar com as consequências na família não é simples. É muito penosa, requer sensibilidade para trabalhar as emoções que surgem como tristeza, alterações de ânimo, além de sentimentos de culpa e remorso. Após um suicídio, a família e amigos necessitam muitas vezes de assistência. É muito necessária essa intervenção da psicologia, da psicanálise, da assistência social, da psiquiatria a essas pessoas. Eu abracei essa causa aí do meu colega porque ele trabalha comigo, ele é meu colega, ele é meu parceiro de trabalho. E eu fui vendo ele angustiado e Deus foi me levando a ser solidário a essa causa e eu abracei. Tanto que essa semana ele falou assim, eu vou pedir que você faça uma coisa para mim, eu me surpreendi com aquilo. Não é nada psicanalítico isso, mas ele disse assim, eu queria que você me ungisse, porque você é pastor, eu queria que você me ungisse e orasse comigo. E eu falei, se você permite, então trouxe ele aqui no meu escritório, chamei minha esposa aqui, oramos com ele e vi que ele se sentiu bem melhor. Então, assim, é uma questão de empatia. Empatia. Você tem que abraçar e de repente, é aí que está a cura, né? Então, no Setembro Amarelo, por exemplo, as ações de prevenção ao suicídio são importantes para enfrentar a escalada de registro de casos no mundo. Esse mundo todo que exige conhecimento prévio de 8 sinais indicativos para a psicanálise. Vamos ver aí, né? Os dados mais recentes, pessoal, do Ministério da Saúde, isso aí lá em 2015, tá? Mostram que o número de suicídio cresceu 12% até aquela data em 4 anos, entre 2011 e 2015, aqui no Brasil. Mas é possível diminuir esse índice alarmante e você vai saber como. Hoje, eu imagino, depois da pandemia, deve ter crescido esse número, né? É muito importante identificar quais são os sinais indicativos do suicídio para a psicanálise. Por isso, poderá refletir a queda do número de casos e salvar as vidas, né? Para vocês terem uma ideia, em 2011, no Brasil, 10.490 ocorrências de suicídio foram registradas. O Ministério da Saúde registrou isso em 2011. Em 2015, o número saltou para mais de 11 mil, conforme dados oficiais. Então, a quantidade exata deve ser hoje bem maior, né? Já que existem casos que não são subnotificados. A existência desses sinais isolados, que não é via de regra, né? Que um sinal de comportamento tendente ao suicídio, na constância do volume e na combinação de sinais que devem servir de alerta aos familiares mais próximos. Quem me avisou da depressão e os ideais suicidas do meu colega foi a nossa chefe. Ela disse, olha, eu vim conversar com fulano aqui semana retrasada e ele me falou umas coisas aqui, depois de uma ocorrência, ele foi atender uma ocorrência de violência doméstica, aí eu já contei. E ela falou, e ele está com tendências, e aí eu fui fazer uma investigação no histórico dele, e aí uma pessoa falou, ó, eu salvei ele já de pular o viaduto. A pessoa falou, ele saiu de uma reunião com a esposa, deixou a esposa lá dentro numa palestra, num coaching, e foram procurá-lo, ele já estava num pontilhão, com a perna para fora e a outra já para pular. Então, aí foi que eu resolvi abraçá-lo e tentar ajudá-lo, né? Vamos ver os sinais indicativos do suicídio. Tristeza excessiva. Esse meu paciente aí, eu percebi angústia, tristeza,
Ele dizia, só dou risada aqui com você, porque eu o tempo todo estou tentando fazer as pessoas rirem, né? Essa alegria camuflada são reflexo da depressão, que é considerada a principal causa do suicídio. Depressão e suicídio, no entanto, não são irmãos siameses, tá? Entendo aí. Felizmente, se a pessoa com a doença for tratada, também haverá grandes chances da tragédia ser evitada. Por outro lado, nem todo mundo com tendência suicida se afunda em tristeza excessiva e contínua. Então, temos que entender o seguinte, alguns até carregam um sorriso no rosto e outros não demonstram muita alteração de humor. Suicídio e depressão podem ter várias faces. Então, não é... Por exemplo, eu tive depressão, mas nunca tive ideia suicida. Nunca tive coragem de tirar minha vida aí. Então, o isolamento, porque a vida perdeu o sentido. Isso aconteceu comigo. Me isolei socialmente, há muitos anos atrás, mais de 25 anos atrás. Me isolei e disse a vida perdeu o sentido. Até eu gravei uma música que eu pus aí no Face, se alguém ouviu, e eu dou uma introdução, eu falo, foi num momento de crise, perdas de pilares, mãe, pai, ministério, que eu fui ao fundo do poço, e 3 horas da manhã Deus me deu uma música lá, e eu fui lá, e aí eu até gravei essa música aí, porque foi um momento de muita perda de sentido de vida, no meu livro eu falo sobre isso. Então, o principal alerta é a relação às pessoas que rompem contatos e trancam-se dentro do seu mundo. Querem ficar sozinhas, não querem ninguém por perto. Falei na aula passada, fiquei sabendo que um amigo estava com depressão, liguei para a esposa, disse, não, ele não quer receber visita e não precisa vir ninguém aqui. Então, a pessoa se trancou, não quer contato com ninguém, não quer conversa. Então, é o desapego de tudo e de todos. Para elas, a vida não tem mais razão. Quem não vê sentido em algo não alimenta qualquer tipo de sentimento por ele. Então, isso sufoca as emoções, as expectativas humanas, que são essenciais para a vida em sociedade. Me lembro de uma aluna da primeira turma aqui em Londrina. Ela sumiu das aulas e quando o aluno some, eu digo, se ele está com problema financeiro, eu vou conversar, a gente vai tentar ver o que está acontecendo. Vamos fazer vamos dar um apoio. Olha, eu não pude porque estou com um problema financeiro. Não, isso não é problema, a gente resolve. Mas liguei para o esposo, liguei para o pastor, que eram alunos também. Disse, não, é que o psiquiatra dela orientou ela a se afastar e não ter contato com ninguém e tal. Eu disse, pois é. Eu falei para o esposo, está acompanhando sua esposa? Falei, ela é uma aluna de psicanálise, então ela tem que se desvencilhar disso, porque depois ela não vai poder tratar dos outros. Daí, não, conversa o senhor com ela. Eu fui conversar. Não, professor, o psiquiatra, eu falei, você escolhe. Você ouve o seu psiquiatra ou você trata do assunto. Porque a recomendação do seu psiquiatra, com todo respeito, não está te ajudando em nada. Não, nesse momento eu tenho que me afastar. Inclusive, estava se afastando da igreja. Então, é um troço assim, esquisito, né? Porque a tendência, então, é essa, é se afastar, se isolar, não quero contato, quero conversa, quero comer, não quero beber, não quero tomar banho, não quero fazer nada. Então, comentários agressivos despropositados. A pessoa pode aproveitar qualquer momento de oportunidade para demonstrar um ódio cada vez mais crescente contra si, contra familiares e contra outras pessoas da sociedade. Me lembro que esse colega aí, estou citando ele porque eu estou atendendo essa situação, né? E eu estou aprendendo muito. E eu percebi, a gente ia tomar lanche e ele agredia a atendente, falava uma coisa no trânsito. E eu fui percebendo, disse, rapaz, você está com sérios problemas. Quando eu tive que afastá-lo, porque ele estava criando problema, teve um problema na rua, foi terrível, brigou, xingou a mulher, e queria puxar a arma lá e tal. Falou, ó, você vai ficar em casa, não quero mais você trabalhando desse jeito. Porque aí ele se afundou mais ainda. Quando ele não foi punido, eu falei assim, eu vou afastar você e você vai se tratar. Só que agora nosso coordenador falou, olha, ajuda, trata dele, porque senão vai ser um aí que já tentou 2. E aí agora
nessa última entrevista, senti ele bem melhor, e eu estou falando com ele assim, né? Olha, isso te prejudica, você tem que pensar nos que estão ao seu redor, na sua esposa, e assim por diante. Então, a pessoa se torna agressiva com o outro. Então, vai na igreja, ele vai ouvir a palavra e ele já começa a achar que o pastor está falando para ele, que o irmão está olhando torto para ele, que as coisas estão virando para ele, que o mundo está contra ele, e assim por diante. Aí as pessoas se tornam agressivas. Então, você tem que ter muita empatia com essas pessoas. Como agir com pessoas que apresentam sinais de comportamento suicida e os mitos, né, em torno dele? Gente, prestem atenção. O papel fundamental da psicanálise no cuidado das pessoas que passam por sentimentos conflituosos, de muita dor, com pensamentos que podem levá-los a tirar a própria vida, a psicanálise acolhe o paciente. Foi a primeira coisa que eu fiz. Vamos acolher, né, ali no consultório e ajudá-lo a interpretar as questões que o afligem. Você não vai dar fórmulas mágicas, nem eu vou falar, alguém vai falar, não concordo, né? Vou orar por você. Eu só orei por ele porque ele pediu. Ele pediu que eu fizesse oração para ele. Então, eu fiz oração por ele. Então, mas nosso objetivo é entender o que se passa nessa mente. O que está te levando a essa ideia suicida? Então, nós temos que ser técnicos nessa parte, porque de repente eu vou fazer uma oração, amanhã ele vai lá, e não é assim, a gente tem que ir mais a fundo na raiz do problema. A oração ajuda, ela faz parte da terapia, desde que o paciente permita que se faça isso. A oração é uma terapia também, mas nós temos que tomar cuidado que a causa geralmente é mais profunda e nós temos que usar um método de questionamentos, né? A psicanálise leva a pessoa a refletir e despertar um novo olhar sobre situações, relações e os mais diversos aspectos da sua vida que geram sofrimento e dor. Eu falo que uma das terapias mais eficientes no tratamento dos suicidas é a TCC. Não é trabalho de conclusão de curso, não, tá? É terapia cognitivo-comportamental. Você vai mostrar para aquela pessoa que ela está errada pensando aquilo. A coisa não é assim como você está vendo, não é isso. Você está tendo uma visão distorcida disso, daquilo outro, assim por diante. Então, você vai tentar colocar para a pessoa uma nova visão, um novo olhar sobre aquela situação. Então, os estudos comprovam que a psicanálise pode ajudar no tratamento da depressão e contribuir para que novos casos de suicídio não ocorram. Então, a partir de uma escuta atenta, foi o que estou fazendo aí, acolhedora de um psicanalista, que se pode alcançar as dores, as aflições, as angústias inconscientes e, através da fala dele, do sujeito, trazê-las para a consciência com o objetivo de que ele as reconheça, identificar os motivos e razões que o levaram a nutrir esses pensamentos de sua pulsão de morte. Eu ouvi umas coisas do meu paciente aí, do meu colega, que eu fiquei impressionado. A facilidade em pensar e elaborar um plano de suicídio. Coisa de louco. Como diz o Ratinho, coisa de louco. Por quê? Eu já pensei em pegar meu carro, já saí, tanto que a arma já foi retirada. O suicida, quando ele é policial, se o pastor Marcelo, que foi policial aí, a vida dele aí, parte da vida, você deve ter visto isso na polícia, né? Primeira coisa que faz é tirar a arma do cara. Tira a arma do cara e põe ele dentro do administrativo. Nada de acessar a arma, né, pastor? Porque é um instrumento, é a primeira coisa que o cara vai pensar em dar um tiro na cabeça. Então, eu fiquei impressionado com a maneira que ele falou. Eu pensei em pegar meu carro, fazia assim, pá! O outro. Eu pensei... A menina que eu atendi aí, também, irmã de uma estagiária nossa, eu vi os braços dela todo riscados. O que é isso? Eu tentei suicídio várias vezes. E dessa vez eu marquei o dia, marquei a hora,
marquei um local lá na casa da minha mãe, na banheira, assim, assim, assado, eu ia me matar. Bem casada, um marido bem empregado, filhos lindos. Ele disse, qual é o motivo? Qual é o motivo dessa pulsão de morte? Então, tem pessoa que nutre essa pulsão de morte, né? Gente, nós estamos com um caso aí extremamente delicado, vocês já devem ter ouvido pela imprensa. Não posso divulgar, tá? E vocês também não podem. Então não fale, né? Alguém fala, então não fala, que eu fico curioso para saber. Vocês ficaram sabendo do rapaz que bebeu aí uns 15 dias atrás, atropelou um fotógrafo japonês e arrastou a moto do cara por... Lembra, pastor Marcelo? Então, que esse caso aí, esse abacaxi terrível. O juiz já determinou, fui à casa desse moço. Ele está todo machucado, tentaram linchá-lo. Quando cheguei lá, a primeira coisa que a esposa veio, me deu um copo d'água, sem me conhecer, não, me deu um copo d'água. Os filhos se reuniram, uma família riquíssima, condomínio, o maior condomínio mais luxuoso de Londrina, 40 minutos para entrar lá, para se identificar. Eu entrei naquela casa e falei, quanta riqueza no meio de tanta pobreza, meu Deus do céu. E ele todo machucado, disse, que deu em você? Conta para mim aqui. Aí ele foi contando, e ele falou assim, me explica isso hoje, agora eu estou lúcido. Ele falou, doutor, vai cair aí, tá? E eu vou renovar. Me explica o que aconteceu comigo. Eu falei assim, você teve, que muitos no trânsito têm. Ele falou, todos nós, Júnior. Falei o nome do cara, desculpa aí. Todos nós temos isso no inconsciente, essa pulsão de vida e morte. E você escolheu a pulsão de morte. Lembra que eu já falei em aulas passadas? Quem faz análise de perícia de trânsito comigo, eu falo muito sobre isso. Os alunos que fizeram aí investigação criminal e eu falo no curso de análise técnica de acidentes. O trânsito é onde você se revela. A pulsão de morte ali, o cara que dá uma fechada ou ele provoca você, principalmente motociclistas, pronto. É o momento que você explode e quer tirar satisfação, e eu vou correr atrás. Eu convivi com um pastor, que era, qualquer probleminha que tinha no volante, o cara descia da cruz e vinha para cima, pastor Marcelo. O cara descia da cruz. Não pode fazer isso comigo, porque... Tá, esse meu colega, a mesma coisa. O que esse cara tá buzinando para mim? Oh, é pulsão de morte. Eu disse para ele, olha, eu sinto muito em te dizer, você vai responder agora por uma coisa muito grave. Você tirou a vida de um inocente, entendeu? Uma coisa besta no trânsito, gente. Pulsão de morte. Pulsão de morte. Então, eu costumo dizer, quando as pessoas saem das estribeiras aí, que, de vez em quando eu saio, é difícil sair da estribeira agora, mas tem que sair porque é muito sério mesmo. Você fala, cara, você está assinando sua sentença de morte. Então, no trânsito, existe essa pulsão de morte, né? Parece que é um comportamento suicida. Então, o sujeito que deseja morrer, em geral, está submerso em uma angústia avassaladora. A morte não é a causa da angústia, mas ela é sentida como uma forma de exterminar a angústia para algumas pessoas. A pessoa não aguenta aquela angústia e aquela tristeza e aquela derrota, aquela frustração. Então, aí ele quer, de alguma maneira, acabar com aquilo, né? Então, como ajudar alguém com risco de suicídio? Vai cair, hoje eu vou terminar mais cedo, tá bom? Porque eu vou encerrar esse assunto. Gente, é preciso encontrar um local adequado onde haja privacidade para atendimento. Foi o que eu fiz. Eu estou trabalhando com um rapaz aí, trouxe ele aqui. Vem cá, senta. Aqui, sem ninguém, conta para mim o que está acontecendo. Até eu falei, vamos tomar um lanche ali em tal lugar. Ah, tem muita gente. Eu vou falar, as pessoas podem ouvir. Ótimo. É bem isso mesmo. Vamos para um lugar onde você tenha confiança e privacidade para dizer o que está acontecendo. Vamos lá para o meio do mato, lá no resort. Vamos lá no fundo da igreja, lá no quartinho no fundo da igreja, quando a zeladora não estiver limpando por ali, né? Vamos lá
no galpão da Rosane, lá onde ela faz o churrasco de fogo de chão. Né? Quando não tiver muita gente comendo churrasco, aí e fala, vamos conversar. Sempre tem que ter um local, não precisa ser o seu consultório, pode ser um local onde você tenha só contato com o seu paciente e você possa ouvi-lo. Então, é preciso reservar tempo que for necessário para atendimento. Já deu, porque 10 minutos. Não, hoje eu vou ouvi-lo aí 1 hora, 2 horas. Deixa o paciente verbalizar e falar tudo que ele está sentindo, porque é ali que vai ser a libertação dele. Ouvir o paciente de forma efetiva, sempre está ali. Ouvir sem recriminação. Para aí, você fez isso? Não, você não devia ter feito isso. Não, mas não pode. Não fala nada para ele, não censure. Lembra que eu falei em aulas passadas? Psicanálise não é censura, psicanálise não é repressão. O cara já está recalcado no seu inconsciente de tantas coisas da sua infância, da sua adolescência. Então, nada de recriminação. Utilizar uma abordagem calma, não altere a sua voz. Faça uma abordagem calma, tranquila, para ele sentir que você está empático ao seu sofrimento. Então, são esses pontos, são 5 pontos aí, ó. Local adequado, tá? Tempo para o atendimento, ouvir o paciente efetivamente ali, sem recriminá-lo e calmo na abordagem, tá? Quando o cara fala, tentei tirar minha vida, é uma transferência muito pesada. Eu ouvi, eu tentei tirar minha vida, assim, uma transferência muito forte. Como que você faz um negócio desse? Você não tem juízo, rapaz? Nada de censura. Não, olha, nossa, que coisa. O que eu posso fazer para te ajudar? E assim por diante. Nada de repreendê-lo, dizer que isso é coisa do capeta, o diabo que entrou na sua cabeça. E você está com essas tendências, é o satanás do suicídio. Minha mãe era muito simples, uma mulher muito simples. Era uma grande intercessora. Mas, às vezes, ela pecava nisso. A pessoa falava uma coisa assim, não, isso é o diabo do tranca o céu, tranca a rua, tranca o portão, tranca a porteira. Eu falei, mãe, não pode falar isso, pelo amor de Deus. Né? Então, você não tem que falar de nada para ele, que o diabo está na cabeça. Não, meu irmão, ó, vamos ver o que podemos fazer. Nada de dizer para ele que ele está com isso, está aquilo, aquilo outro. Tá? Então, como que você vai? Vamos dar umas dicas para você se comunicar com esse paciente. Então, os 5 pontos que eu falei ali, tá? Guardem, vai anotando isso aí, gente. É o básico. É o básico. Espera aí que eu vou responder. O pessoal aqui. Ouvir atentamente com calma, entender os sentimentos da pessoa, que é empatia, o que eu falei. Dar mensagens não verbais de aceitação e respeito. Expressar respeito pelas opiniões e pelos valores da pessoa. Conversar honestamente com autenticidade. Mostrar a sua preocupação, seu cuidado e sua afeição. Focalizar nos sentimentos da pessoa. Gente, é um abraçar e um acolher muito cristão. Lembra que eu falei? Cristão e humano. Primeiro eu falo de humano. Falaram que quando eu comecei a fazer psicanálise, pronto, vai virar humanista. Tá bom. Jesus foi humano, Jesus humanizou os discípulos, Jesus mostrou a sua humanidade, ele mostrou o ser humano. Jesus foi um ser humano fantástico, o maior ser humano que já pisou na face da terra, o maior e melhor ser humano que já pisou na face da terra. Entendeu a dor de cada um. Então, Jesus é o nosso exemplo. E Cristo em nós nos humaniza, gente. Se Cristo está em nós, a nossa... Eu falei ontem para minha esposa, dei uma pequena aula de teologia, né? Falei assim, olha, quando Deus criou o homem, ele soprou o nome, soprou a alma, o homem passou a ser alma vivente e ele soprou o espírito, a essência dele em nós. Nós somos a essência de Deus. Então, olha o que nós estamos fazendo, olha como que nós estamos procedendo,
se somos a essência de Deus, temos que tomar cuidado com nossas atitudes, porque de repente o povo não está vendo Deus em nós. Depois, no segundo quadro, vou contar uma experiência ontem, dentro da Catedral Metropolitana de Londrina. O que você foi fazer lá? Fui lá fazer o sinal da cruz, né? Eu vou contar ontem, na Catedral Metropolitana, aqui da minha cidade, a experiência que eu tive ontem. Então, assim, humano, primeiro o sentimento humano com a pessoa, a empatia com o outro ser humano. E depois, gente, olha o cristianismo, a prática do amor, da essência de Deus em nós. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, mostrar a preocupação, cuidado, onde eu disse para minha esposa isso, eu disse, Deus soprou em nós a sua essência. Então, nós sentimos o que o outro está sentindo, nós choramos quando o outro chora, quando o outro fala, nós sentimos. Isso é a comunicação entre vocês, senão não serve para ser psicanalista, tá? Não serve. O que você não pode fazer? Vai cair aí, nós vamos deixar essa parte para a segunda. Como que você não deve se comunicar, tá? Então, aí tem outra recomendação. Então, já tem a recomendação lá dos 5 tipos de comportamento. Agora, as primeiras recomendações de como que você pode fazer uma abordagem. No próximo quadro, eu vou falar das dicas de como você não deve se comunicar, como que você não deve proceder na comunicação. Então, começa aí lá na frente, nas outras aulas, que eu vou falar de transferência, contra-transferência, prática clínica, você vai entender como que você